Olá, galera. Mais uma aulinha aí de História da Arte para você que vai prestar o UEL. E nós estamos retomando todo o conteúdo da História da Arte, já vimos até a Idade Média e agora chegamos na aula de Renascimento, né? Essa aula de História da Arte costuma ser muito importante, porque depois dela a gente vai ter toda uma influência nos anos que se sucedem ao século XIV dessa arte. Então a gente vai ter movimentos artísticos que vão negar as influências do Renascimento, a gente vai ter movimentos artísticos que vão salientar e vão querer rever e vão utilizar dos precedentes do Renascimento. Então, é um movimento, é um acontecimento na história da arte que é muito importante para as consequências da história da arte que vão culminar aí até o século XX, quando a gente tem a quebra total dos parâmetros que foram desenvolvidos no Renascimento com as vanguardas, tá bom? E isso, lembrando que nós estamos falando de arte ocidental, tá? Então, nós vamos ficar aí sempre Europa, Estados Unidos, Brasil. Europa, Estados Unidos e Brasil. Muito pouco a gente fala de Oriente, tá? E a gente faz assim porque é o que o vestibular cobra de vocês, beleza? Então, vamos lá. Bom, qual o contexto e as características do Renascimento? Bom, no contexto a gente tem ali o finalzinho da Idade Média, né? Nós estamos no século XIV, então a Idade Média sofre com as crises do século XIV, a peste, a urbanização, o avanço das doenças, o avanço do mercantilismo, e a gente vai ter, então, a passagem do feudalismo, a crise do feudalismo, e a passagem para o capitalismo mercantil. Então, a gente começa a Idade Moderna com o Renascimento. Nós vamos ter um renascimento tanto comercial quanto urbano, pensando nesse sentido, tá bom? A gente vai ter importante para a história da arte europeia o aparecimento e desenvolvimento das corporações de ofício, que são as oficinas de artesão. Isso é importante porque lá vai ser ensinado arte. Então, é a primeira vez que a gente vai ter artistas ensinando arte para alunos, tá certo? Artesãos. E esses alunos vão seguir as regras ensinadas por esses artistas, tá bom? É a primeira vez que a gente fala de aparecimento de escola de arte, tá? Então, isso é importante, justamente porque vai gerar consequências para todos os séculos subsequentes ao Renascimento, até o século XX, como a gente já falou. Beleza? Ó, qual a inspiração do Renascimento cultural? É lá na cultura clássica que a gente viu. Então, a fusão, lembra, da cultura grega com a cultura romana, formava a cultura clássica. E o Renascimento cultural, os artistas renascentistas, eles vão buscar na cultura clássica características para eles desenvolverem arte no século XIV. Quais características? Aquelas que são comuns à arte grega e que foi retomada pela arte romana, que é o equilíbrio, a proporção, a simetria, a razão, aquela proporção áurea, se lembra? Então, a gente vai ter todos esses valores e o retorno da busca pelo ideal de belo nesse movimento artístico que é o Renascimento cultural do século XIV, tá? E o que mais que a gente vai ter? A gente vai ter a retomada da mitologia. Então, a mitologia grega, ela volta a ser abordagem da história da arte. Lembra que na Idade Média a gente não está falando mais de mitologia grega, a gente fala de mitologia cristã. Então, é toda uma arte baseada no ensinamento cristão, tá? Aqui a gente vai ter um pouco de cristianismo sendo abordado, mas a gente vai ter a volta da mitologia também, tá? Todas as áreas do conhecimento sofrem mudanças, tá bom? Então, não é só a arte que a gente vai ver mudanças nessa época. Como já falei, a gente vai ver
nas cidades, a gente vai ver no comércio, na monetarização, a gente vai ver na cultura, na medicina, a gente vai ver mudança em todas as áreas do conhecimento, tá bom? Olha só, isso aqui, gente, talvez seja o mais importante para vocês, que eu quero que vocês lembrem, tá? Porque isso daqui mudou a história da arte. A gente já vem conversando sobre isso daqui no finalzinho da aula de Idade Média. Quem não viu, por favor, assista. A gente falou dos precursores, lembram? Dos precursores do Renascimento lá na Europa. E esses precursores já utilizavam disso daqui, tá? Que é a perspectiva linear. Então, eu fico desenhando aqui, eu vou me perdendo na hora que eu falo, mas tranquilo. Perspectiva linear, também chamada de perspectiva geométrica. Então, a gente vai ter o aparecimento nas obras de ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Ponto de fuga nada mais é do que... É muito fácil de ver quando a gente tem um quadro, e nesse quadro a gente tem um artista querendo representar ou algo que é mais importante, ou algo que está em profundidade, tá? Em 3D na obra. Só que ele tem, por exemplo, uma paisagem que é 3D, né? E ele tem que transformar isso em 2D, porque ele está fazendo uma pintura, se não for uma escultura. Então, o que ele faz? Se ele quer representar algo lá no fundo, ele pega um ponto, escolhe esse ponto, que a gente vai chamar de ponto de fuga, e a partir desse ponto do quadro, ele traça perspectivas. A gente são traçados lineares, tá? Eles podem ser feitos por todo o quadro, ou ter só alguns, beleza? E a partir desse ponto, ele traz perspectivas diferentes, tá? Por isso a perspectiva linear ou geométrica, porque utiliza de linhas. Então, lá atrás, como é o ponto de fuga dele, ele desenha uma árvorezinha pequenininha, tá? Como a perspectiva ela aumenta conforme a linha e o traçado, aqui na frente ele desenha uma árvorezona. Beleza? Isso aqui é perspectiva linear geométrica. Quer dizer, quando eu me afasto dessa linha rumo ao ponto de fuga, a profundidade aumenta, mas o tamanho do desenho diminui. Isso é perspectiva linear, tá? Só que, assim como lá para os romanos, o sistema a superação do sistema de arquitrave lá dos egípcios foi feita com aquele sistema que a gente colocava duas colunas e a gente colocava aqui, né, eu esqueci o nome agora, gente. Mas para formar uma abóbada cilíndrica, aqui a gente tem a perspectiva linear como sendo o mais importante do movimento do renascimento cultural. Lógico que ligado a outras coisas que são mais temáticas, mas isso é mais eu quero dizer, na técnica, tá? E a técnica do renascimento, ela inova por causa justamente da perspectiva linear, ou também chamada geométrica, tá bom? Eu estou procurando o nome aqui. Formação das cúpulas. Eu esqueci, me fugiu o nome, gente. Que ódio. Caramba. Peraí. Eu não vou deixar vocês sem o nome. Porque, pelo amor de Deus, né? Só um minuto.
Gente, professor esquece também, viu, das coisas. A gente cobra de vocês, mas... Meu Deus, por que fugiu esse nome de mim? É tão bobo. Arco pleno, gente. Arco pleno. Ai, meu Deus do céu, que idiotice, mas tudo bem. Arco pleno. Isso que eu quis dizer com isso aqui, ó. Tá? Assim como o arco pleno para os romanos foi uma novidade na técnica, a perspectiva linear geométrica é uma novidade no renascimento cultural. Só isso que eu queria falar. Eu sei. Desculpa a demora. Qual a filosofia temática do movimento, então? A gente vai ter humanismo, antropocentrismo, tudo isso além da mitologia, tá? A gente tem um pouco do cristianismo também sendo representado. Mas, humanismo, a gente tem a valorização do ser humano e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural. Então, mesmo a gente pintando sobre mitologia, fazendo escultura sobre cristianismo, a gente vai ter o humanismo no Renascimento, que vocês já sabem disso, né? Por causa que vocês estudam história. E o humanismo nada mais é que a valorização do ser humano, tá? E da natureza. Então, a gente vai colocar o homem no centro e não mais Deus. E por isso a gente desenvolve o antropocentrismo, tá? Nessa busca de valorização do ser humano, o antropocentrismo vai surgir no Renascimento cultural, sobretudo na arte, por meio de algumas características. Quais características? Aqui a gente vai ter a assinatura da obra. É a primeira vez que isso aparece, tá? É a primeira vez que a gente vai ter artistas produzindo e fazendo e assinando as suas obras, tá? O mais importante sempre está na linha central da obra. Sempre está na linha central da obra. Nunca a gente vai ter, numa obra do Renascimento, o mais importante aqui no canto, tá? E isso é uma característica que começa a aparecer no Barroco, tá bom? Sempre no Renascimento, o que é mais importante aparece no centro e mais iluminado também, tá? Mais iluminado também. Oposição ao teocentrismo, a gente já falou, e, logicamente, os estudos da anatomia humana, né? O desenvolvimento da medicina, e a arte vai utilizar muito disso daqui, porque a gente está buscando um ideal de belo. Lembra? O ideal de belo. E como a gente busca o ideal de belo, a gente estuda a anatomia humana justamente para a gente fazer na arte aquilo que é representado na realidade pela anatomia. Qual é o berço do Renascimento? O berço é a Península Itálica. E por quê? Isso tem a ver, gente, sempre. Desenvolvimento de arte, de cultura tem a ver com o desenvolvimento histórico do local. A gente já conversou sobre isso. Lá na primeira aula, quando a gente falou de definições de arte, antes de eu introduzir o tema da pandemia. Quem não viu, veja a aula, tá? É uma das aulas dicas. Então, por que na Península Itálica? Primeiro, a gente vai ter lá o mecenato burguês. A burguesia, como vocês sabem, no século XIV, é a nova classe social em ascensão, é a classe que vai começar a fazer o mercantilismo, e elas, essa classe social, ela vai financiar as artes e as corporações de ofício. E esse financiamento é importante, porque se tem dinheiro, a gente tem desenvolvimento da arte no local, tá bom? Só que como é a burguesia que está financiando, a burguesia vai querer uma arte voltada para a burguesia. Então, a gente vai ter, sobretudo, a pintura de retratos. Quando a gente tem mecenato burguês, a gente tem pintura de retratos no Renascimento, tá bom? Então, é o pintor pintando ali o burguês que pagou pela obra dele, tá? E por isso, a gente tem muito realismo, naturalismo, tá? Não é o realismo lá do século XIX, tá? É realismo no sentido de representar a realidade com fidelidade, tá bom? A gente vai ter também o mecenato católico. Gente, na Idade Média, a Igreja Católica enriqueceu, tá certo? Enriqueceu. Então, a gente vai ter os católicos, a Igreja Católica em si, fazendo o mecenato também. Então, se é a Igreja Católica que é mecenas, logicamente, ela vai querer o quê?
uma temática religiosa. É o mesmo pensamento da burguesia sendo mecena. Se a burguesia é mecena, ela quer retrato. Se a igreja que é mecena, ela quer uma temática religiosa. Onde? Nas basílicas, voltada para quê? Para a educação religiosa. Tá bom? Mas não vai ser, logicamente, obras com características da Idade Média. Já vão ser obras com características que a gente já conversou, de humanismo, antropocentrismo, ideal de beleza, equilíbrio, proporção, harmonia, razão nas igrejas, ok? Fuga dos sábios bizantinos para a região. Então, lembra que lá na Idade Média, a gente tem a primeira ocupação da Grécia pelo Império Romano, depois o Império Romano cai, aí a gente tem a Idade Média, né? A Idade Média. Toda a Europa fechada, primeiro com as invasões, né? E depois com a retomada do crescimento urbano, que a gente já conversou sobre isso. A gente vai ter, com o avanço da Idade Média e o fortalecimento da Igreja Católica, a desvalorização da cultura greco-romana. Lembra? Porque é uma cultura politeísta, né? É uma cultura politeísta, e a igreja é monoteísta cristã. Então, os bizantinos que antes ocupavam ali a Grécia Antiga, tá? Eles fugiram da Europa e foram para a região de Constantinopla, tá? Foram para a região de Constantinopla e lá a gente fala que eles se tornaram herdeiros da filosofia clássica grega e da cultura clássica grega também. E eles guardaram durante a Idade Média, durante os séculos da Idade Média, toda essa cultura com eles lá. Quando a gente tem a queda da Idade Média, a retomada do comércio entre Oriente e Ocidente, o mercantilismo, a gente vai ter os sábios bizantinos, né? A gente chama esses herdeiros da cultura clássica grega dessa forma, para a região. Que região? A Península Itálica, tá bom? Então a gente tem um retorno. Esse retorno da cultura grega para a Península Itálica é super importante, porque vai influenciar, então, todas as ideias do Renascimento que a gente já conversou sobre. O Renascimento tem algumas fases, tá? Isso aqui, gente, é só para auxiliar vocês na temporalidade. Então, lembra que a arte grega tinha algumas fases de afastamento da arte egípcia e essa busca de ideal de belo? Lembra disso? Então, aqui no Renascimento é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente vai ter essa separação da arte da Idade Média em busca e um aumento do ideal de belo. A gente chama de Trecento, Quattrocento e Cinquecento, tá bom? O Trecento é no século XIV, Quattrocento no século XV, Cinquecento no século XVI, sendo que o século XV é o auge do Renascimento e o século XVI já precede o aparecimento do Barroco, ok? É o próximo movimento que a gente vai ver. Mas os principais artistas, eu citei uns aqui, a gente vai ver várias obras de arte, tá bom? E agora fica um pouco mais difícil a história da arte, né? Porque a gente tem nomes de artistas para lembrar. Então, o Filippo Brunelleschi, Masaccio, o Donatello, Sandro Botticelli, o Michelangelo, Pietro Perugino, Rafael Sanzio, o Leonardo da Vinci e o Fra Angelico. Todos eles da Península Itálica, ok? Se desenvolveu o Renascimento fora da Península Itálica? Sim, nós vamos falar daqui a pouco. Primeira coisa aí, o Brunelleschi era um arquiteto, tá? Então nós vamos falar dele primeiro. Essa cúpula aí, essa catedral é a Catedral de Florença, tá bom? Mas eu quero falar com vocês do desenvolvimento da cúpula. Por quê? A catedral já existia, tá? Já existia. O Filippo
Brunelleschi, ele foi responsável por desenhar essa cúpula aqui, essa parte da Catedral de Florença, ok? Que aqui está maiorzinha para vocês. Então, essa cúpula é uma cúpula octagonal, tá? Esses tijolos aqui da cúpula, eles são estilo do Panteão. Lembra do Panteão de Roma? Que a gente conversou? Então, são estilos, o próprio estilo do Panteão. Isso é importante porque a gente está retomando a cultura clássica. Outra coisa que a gente pode falar, ela é octagonal e respeita a matemática, né, gente? Respeita o ideal de beleza, proporção, razão, ok? Então é isso. É uma cúpula de 8 lados e ela é toda métrica, toda proporcional e respeita, então, o ideal de beleza equilibrado, harmônico, pensado racionalmente, ok? Aqui dá para ver ela mais uma vez de cima, né? Ó, já não se parece mais uma catedral gótica, vocês estão vendo? Não se parece mais uma catedral gótica. Ela poderia ser antes, tá? Ela poderia ser antes, porque ó, aqui a gente tem a alusão de uma rosácea, a gente tem um frontão, a gente tem um pórtico aqui, a gente tem a nave central. Antes isso daqui era um transepto, mas agora, com a projeção do Filippo, essa cúpula é totalmente renascentista. Aqui já é uma pintura, tá? Ela chama A Trindade, do Masaccio. Essa aqui é a pintura oficial, tá, gente? Aqui é um aumento e aqui é uma coisa para a gente conversar sobre a técnica. Então, ó, é uma pintura do Masaccio, ele chama A Trindade, né? Como eu falei, então é Cristo. A gente tem Cristo aqui, Deus aqui em cima, né? A gente tem a pomba aqui no meio, que representa o Espírito Santo. Para quem é cristão sabe que é a Trindade Santa, né? Então, aqui Cristo crucificado no centro, lembrando que no centro sempre aparece o principal, né, gente? Ó, imitando aqui uma cúpula, uma basílica, tá? A gente tem a ideia de profundidade indo lá para trás, estão vendo? Então vamos falar da técnica? Vamos. A gente tem ponto de fuga? Tem ponto de fuga. O ponto de fuga, a gente tem, na verdade, vários, né? Aqui é o ponto de fuga central, mas vocês podem ver que ele está à frente, mais à frente. Aqui é outro ponto de fuga, aqui é outro, e aqui embaixo a gente tem mais pontos de fuga, e lá atrás também. Então, tá vendo? Os pontos de fuga, eles mexem com a perspectiva e com a profundidade. É isso, tá bom? É isso. Então, a pintura respeita a proporção, respeita a harmonia, respeita equilíbrio. É o Masaccio para vocês do século XIV. Aqui, gente, é a primavera, tá? A primavera do Botticelli. A gente vai ter tanto mito quanto religiosidade. E por que religiosidade? Porque essa senhorinha aqui, que é a nossa Vênus, que está centralizada, lembra da deusa Vênus, do nascimento de Vênus, também do Botticelli? Então, é ela aqui, tá bom? A primavera, ela está aqui. Ele quer representar como tema a primavera estação, ok? Mas a primavera aqui está tomando um lugar metafórico, né, de alegoria, uma representação anatômica de uma estação, tá? Essa daqui é a primavera, essa daqui é a Vênus. Só que, como é uma deusa, ela tem que ser representada no meio. Ah, Gustavo, tá, isso é um mito. E a religiosidade? É porque a Vênus, ela se parece muito com a mãe de Jesus, quando representada no Renascimento. Tem essa face, essa sutileza no rosto e no corpo. Então, ela parece muito a representação da Virgem, tá? E então, a gente está aí fazendo essa conexão entre mitologia grega e mitologia cristã. Aqui eu dei um zoom na primavera para vocês. Estão vendo? Ela é toda cheia de florzinho. Gente, tudo no quadro é pensado racionalmente, tá?
A gente tem equilíbrio, a gente tem proporção, a gente tem ponto de fuga. As personagens principais, elas são mais iluminadas e estão à frente, né? A Vênus, a gente já falou que está ao centro, porque ela é a principal, porque ela é uma deusa. Aqui a gente tem a representação do Zéfiro, que é o vento. Ele também é representado no próximo quadro do Botticelli, que a gente vai ver. E aqui a gente tem uma ninfa, tá? Uma ninfa e a própria Flora, que é a primavera, tá? A gente tem movimentação, só que essa movimentação, ela é sutil, dá um ar de leveza, tá certo? E a própria presença do Zéfiro traz isso, né? Traz isso, ó, na movimentação dos panos das roupas, estão vendo? E na movimentação dos corpos também, tá? Aqui são as três graças, tá? Que também são ninfas da mitologia grega. E aqui o Hermes, tá? Sempre que vocês verem aqui, é que não dá para ver direito no pé, sempre que vocês verem um deus, né? Um calçadinho que tem umas asinhas atrás, é o Hermes, tá? Aqui as características. Lembrando, gente, que no Renascimento a gente tem muito detalhamento, tá? Muito detalhamento. Aí o Zéfiro e a ninfa. Olha só que legal esse zoom que eu dei aqui para vocês. Essa aqui é a roupa da Flora, tá? Aqui são as mãos da ninfa. A roupa da Flora, um movimento sutil, tanto anatômico quanto da roupa, né? E olha só o detalhamento da roupa, das flores, mesmo dos elementos menores, tá? Isso é muito interessante. Da própria unha do dedo, estão vendo? Isso é muito interessante no Renascimento. Eles têm esse olhar bastante atento, tá? Embora a gente esteja tratando de uma temática mitológica, a gente tem certamente humanismo e antropocentrismo aqui. Aqui é o Nascimento de Vênus, a gente já conversou sobre essa obra e sobre as diversas representações da história da arte que ela tem, né? Mas é o nascimento da deusa Vênus. Aqui a gente tem a Flora, a primavera, cobrindo a deusa Vênus, que nasce numa concha no mar, que é a história mitológica dela. Aqui o Zéfiro, de novo, soprando o ventinho, tá vendo? Então a gente tem uma valorização do corpo, né? Do ideal de belo, o equilíbrio, harmonia, proporção, a gente tem tudo isso aqui de novo. Mitologia, mas também antropocentrismo e humanismo, com certeza, tá? De novo, aqui esse olhar singelo, calmo, tá? Esse movimento do pescoço para o lado lembra muito a Virgem também, tá bom? Lembra muito a Virgem também. Então, a gente está aí cruzando mitologia grega com mitologia cristã. Aqui é só um panorama que eu já mostrei para vocês também, só para a gente lembrar da Harmonia Rosales, né? Ela é uma artista afro-cubana e estadunidense também. E ela produz essas releituras, né? Tentando dar um protagonismo negro para a mitologia e para a história da arte ocidental. Então, olha que legal, tá bom? Aqui, gente, é a entrega das chaves a São Pedro. Quem é cristão conhece que São Pedro foi considerado o primeiro papa e foi o cara que construiu a Igreja Católica. Então, é ele aqui, ó, recebendo as chaves, tá? Essa é a temática dessa obra aí. E aí, o que a gente tem de mais importante? Essa obra é do Pietro Perugino, tá? O que é mais importante, gente? A profundidade. A profundidade. Mas antes, de tema. A gente tem, logicamente, humanismo, antropocentrismo. A gente tem, nessa primeira cena aqui, mais à frente, o que é de mais importante, e na parte central, o que está mais importante acontecendo. Na parte de trás, a gente tem um ambiente mais perto desse ambiente aqui, que tem mais pessoas, e um ambiente mais atrás e vários ambientes atrás ainda. Então, tem vários ambientes de profundidade, tá? O que significa que tem vários pontos de fuga. Mas olha que interessante. O artista quis representar aqui tanto uma basílica, mas com características muito da arte romana,
né? Então, vocês podem ver aí, ó, a cúpula, toda a fachada e o frontão com colunas, com proporção, com formas geométricas, com harmonia e equilíbrio. E também os arcos do triunfo, né? Ou arcos triunfais, que eram presentes também na arte romana, tá? Então, essa volta, embora seja uma temática cristã, a gente tem a valorização da cultura greco-romana aqui presente nesse quadro também. Olha só que legal a representação desse ponto de fuga. A gente está falando justamente da entrega das chaves a São Pedro. Então, esse ponto de fuga que está aqui nessa igreja liga São Pedro recebendo as chaves da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, conecta Deus no céu. Olha só. Conecta Deus no céu, a igreja e ao homem. A igreja é o caminho do homem para o céu. Olha só que legal que a gente pode tirar desse ponto de fuga. Essa daí, gente, todo mundo conhece, né? Que aparece nos livros de filosofia. É a Escola de Atenas e é do Fra Angélico, tá bom? A gente vai ter conciliação temática entre terreno e místico. Isso pode ser visto aqui na cena central, tá? Lembrando, no centro tem as coisas mais importantes, então aí a gente tem... perdão, eu falei do Fra Angélico, mas não é, tá, gente? É do Rafael Sanzio, tá? Então a gente tem aí tanto o terreno e o místico, porque a gente tem um rapazinho, um senhorzinho apontando para o céu e um colocando a mão para o chão. Então, quem são esses carinhas aí? É o Platão, lembra? Apontando para o mundo das ideias, e o Aristóteles pautando-se mais na realidade, né? No agora, no aqui, ok? Então, eles dois aí no centro são os mais importantes da Escola de Atenas. E aí, a gente tem, logicamente, simetria, a valorização da cultura greco-romana, através dessas esculturas, estão vendo? Através da valorização da arquitetura greco-romana também, as cúpulas, o arco, tá? E também pelas personagens que aqui estão representadas, tá? Essa obra, ela está no Palácio do Vaticano, mas a gente tem várias personagens da antiguidade sendo representadas. Então, a gente tem antiguidade sendo contrastada com a atualidade, né? Logicamente. E quais personagens que estão aí, além do Platão e do Aristóteles? A gente tem o Heráclito, Diógenes, a Hipátia, Sócrates, aqui, o Alexandre Magno, Epicuro, o Pitágoras, aqui desse lado, Euclides, o próprio Rafael está representado. Olha só, ele é o único, ele está aqui, ó, aqui no cantinho. Ele é o único da tela que olha para nós, que olha para frente, que olha para o observador, tá? Ele próprio se pintou aí, beleza? Então, diversas ciências estão representadas aqui, mesmo sendo um ambiente religioso, uma arquitetura do século XIV, tá? Então, essa fusão entre atualidade e antiguidade. Ó, esse aí é o Davi e é do Donatello, tá? É uma escultura, certo? É uma escultura. E lembra, a história do Davi também é uma história cristã, né, da Bíblia. Quem não conhece, é o Davi, aquele menino que matou o Golias, o gigante Golias, tá? E por que fazer uma escultura com essa temática? Por quê? O Donatello quer mostrar que a razão é maior que a força bruta, né? O Davi teve que pensar para conseguir matar e derrotar o Golias, né? Que era muito mais forte que ele. Então, essa representação do Davi é muito interessante nesse quesito. Embora seja uma temática cristã, a gente está querendo valorizar aí a razão ao invés da força bruta, tá? E a valorização da razão é totalmente renascentista, tá? Totalmente renascentista. Totalmente retorno à cultura greco-romana. E aí a gente tem ele peladinho, né? Porque a gente tem aí a nudez para valorização da anatomia também, né? E por causa dos estudos anatômicos da época, tá, gente?
A bendita Mona Lisa, do Da Vinci, né, que é uma das obras mais famosas de todo mundo, né? Então, a gente tem aí uma pintura, gente, ela é pequeniníssima, tá? Ela é muito pequenininha. Vocês acham que é enorme, mas não, ela é muito pequena mesmo, tá? Tanto é que fica uma fila enorme no Louvre para ver ela e para você chegar perto e conseguir fotografá-la, e ela é muito pequena, assim, mas assim, é uma obra de arte muito importante para a história ocidental, justamente porque marca aí toda essa simbologia e todas as características que a gente conversou até agora sobre o desenvolvimento do século XIV, né? Esse desenvolvimento racional, essa volta aos valores clássicos de equilíbrio, enfim. A gente tem profundidade na obra, como vocês podem ver a paisagem lá atrás, e a gente tem luminosidade aqui é um retrato, tá, gente? É um retrato. Mona Lisa, mas ela chama Gioconda, tá? Era uma mulher burguesa da época, a gente tem que lembrar daquele mecenato, legal? Então, olha só, ela está representada aqui, uma luminosidade que vem de cá, né? Ilumina o rosto dela, ela está mais à frente, e atrás é a paisagem. E é interessante da Mona Lisa, e que todo mundo fala sobre, é do olhar, para onde que ela está olhando, para onde que ela está sorrindo, ela está triste, ela está brava. Então a gente tem aí essa característica de sentimentos imprecisos, a gente não consegue dizer o que ela estava sentindo, mas é um retrato de uma burguesa lá da época, tá bom? Quem fez foi o Da Vinci. Aqui mais uma obra do Da Vinci, A Última Ceia, também super conhecida por vocês, gente. Gente, sempre tem proporção, equilíbrio, ponto de fuga, profundidade, perspectiva geométrica. Sempre tem, tá bom? Sempre tem. Isso eu fico repetindo porque é importante. Mas a Última Ceia é uma pintura que está numa parede, não sei se vocês conseguem ver isso aqui, ó. Aqui é uma porta, tá? E está lá em Milão, beleza? O importante dessa obra, logicamente, temática cristã, mas com a valorização do ser humano, né, antropocentrismo e humanismo. E o interessante é que a gente tem a reação de cada discípulo. Cada discípulo ele tem uma reação com as próprias mãos. Tá vendo? Cada reação é vista através das mãos dos discípulos. Ok? Aqui, 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 aqui. O único discípulo que não mostra a mão é esse daqui, perdão, tá aqui a mãozinha dele aqui, tá? E a gente tem de interessante também, de luminosidade, olha só que interessante, embora essa parte seja a mais iluminada, porque é a mais importante, sendo que Deus, Jesus, está no centro, vem de fora a luminosidade, de trás a luminosidade. Então, assim, isso é interessante porque os artistas do barroco vão olhar e vão falar assim, mas está errado, a luminosidade, essa área aqui da frente, ela deveria estar em sombra, porque a luminosidade está vindo lá de trás. Mas isso aqui, essa luz das janelas, é justamente para dar uma harmonia no espaço, tá bom? E para dar a ideia de profundidade também. Ó, aqui já é do Frangélico, chama Anunciação, então a Anunciação do anjo para Maria, né? Também uma temática cristã, católica, né? No caso. A gente tem, de novo, a conciliação entre o que é terreno, né? No caso de Maria, mesmo sendo considerada santa, mas terreno, porque a gente tem um lugar que é mundano, né, uma paisagem, uma arquitetura, né, e o que é místico, no caso, o anjo aqui. Agora, interessante, reparem, nas roupas, na arquitetura e nas colunas, gente, olha só. A gente tem colunas sendo representadas aqui, colunas que nos aludem aos capitéis gregos, lembram? Lembra do capitel coríntio, que tinha essas folhinhas, do capitel jônico, que tinha as volutas. Então, a gente está aí valorizando a cultura greco-romana. Além disso, a gente tem profundidade,
Ó, essa linha aqui lá atrás já representa um ponto de fuga, aqui também, tá certo? Mas a cena principal fica aqui na frente e é também a mais iluminada, como a gente já falou. Essa daqui todo mundo conhece, né? A criação do homem ou a criação de Adão, tá certo? Então, foi feita pelo Michelangelo, ela é um afresco e está no teto da Capela Sistina, tá vendo? Como é um afresco, tá meio desgastado, mas a gente tem aqui, então, o homem e aqui Deus, tá certo? Aqui Deus. É interessante essas pinturas do Michelangelo e de outros artistas do Renascimento, gente, porque às vezes eles tentam representar órgãos anatômicos nas pinturas. Então, aqui, ó, toda essa manta aqui de trás está representando o cérebro, tá? O que nos alude à razão, certo? A razão, entenderam? Então, aqui, Deusinho com a barba, o Adão aqui. Logicamente, a gente tem um Adão super fortão, né? Representando o ideal de beleza, os músculos, por quê? Porque há o estudo anatômico. Deus também é representado, embora mais idoso, fortão também. E a gente tem um encontro, então, nessa obra de razão e espiritualidade. E aí eu trouxe para mostrar para vocês também o contraste, né, da Harmonia Rosales, que faz aí essa interpretação, mas na tentativa de dar protagonismo à população negra, nesse caso, a mulher negra, né? Então, por que a criação de Adão e não a criação de uma Eva negra através de um Deus que é mulher, tá? De um Deus que é uma mulher preta, ok? Isso é muito, muito interessante, fica aí de contraste para vocês. Esse daqui é um Davi também, gente, mas ao contrário do Davi que a gente viu do Donatello, esse Davi do Michelangelo, ele é muito maior, tá? Ele tem 4,10 metros de altura, tá? E ele foi feito em mármore. Então, olha só, tudo que a gente falou até agora a gente consegue ver aqui. Riqueza de detalhes, valorização da anatomia, tá? Ideal de beleza, proporção, equilíbrio, tudo isso tem, tá? E a riqueza de detalhes eu trouxe justamente porque, gente, é uma escultura de mármore desse tamanho e o Michelangelo trabalhou nesses detalhes. Isso é super renascimento, tá? Então, olha só esse rosto, esse olhar que olha para o lado meio desconfiado, né? Olha essa mão com as veias representadas, as unhas representadas, tá? Isso é muito interessante, super renascentista. Aqui, os cabelos, a própria veia do pescoço, os músculos do pescoço, tá? O esternocleidomastoide. Aqui, o corte da face, bem representado também. As voltas do olho, do nariz, as próprias sobrancelhas representadas. E é uma escultura, né, gente? E é uma escultura de mármore. Então, imaginem para se fazer isso. Aqui é do Michelangelo também, uma temática mais cristã, que é a Pietà. E aí a gente vai ter, gente, depois do Michelangelo, várias Pietás sendo representadas, tá? Na história da arte. Mas essa daí é a Pietà racional, equilibrada, em proporção, com ideal de beleza. Pietà nada mais é que Nossa Senhora, Maria, enfim, a Virgem, com o Cristo morto nos seus braços, tá? O Cristo depois saído da cruz, morto nos braços, ok? Então, essa daí é a Pietà do Michelangelo, uma temática religiosa, e a luminosidade, a riqueza de detalhes é super importante, tá? Super importante. A gente tem uma luminosidade aqui no rosto, tanto no rosto da Virgem, quanto no Cristo. E olha aqui os detalhes do rosto do Cristo, né? Morto, com os olhos fechados, mas o cabelo, o delineamento anatômico do nariz e do rosto, da barba, tá certo? Valorização anatômica, tudo que a gente já conversou, ideal de beleza, tem aqui também. Aí o detalhe da Virgem, né, com o nome do Michelangelo escrito aqui, ok? E todas as dobras em mármore feitas do tecido, gente. Então, olha que interessante, que legal isso aí. E o Renascimento fora da Península? O Renascimento fora da Península, ele vai sofrer algumas modificações. Porque lembra, gente,
o tempo passa, os artistas vão tomando outras influências, vão se construindo e vão mudando seu jeito de pintar. E é assim que novos movimentos de arte surgem, tá? Sempre são assim, é sempre assim. Fora da península, então, a gente vai ter algumas outras vertentes do Renascimento, tá bom? Então, a gente vai ter, às vezes, um realismo, uma fidelidade realista exacerbada, às vezes, um humanismo mais retratista, tá? Às vezes, uma melancolia, uma tristeza, um tom mais desastroso, ou às vezes mesmo uma fantasia que vai nos lembrar as obras do surrealismo. Então, olha só, eu trouxe 4 artistas aí para vocês que são do período do Renascimento, tá? Eles estão na Europa, mas eles não estão na Península Itálica, tá? Eles sofreram a influência dos artistas da Península Itálica e produziram aí no século XVI as obras que eu vou mostrar para vocês. O Dürer é germânico e ele vai ficar na fidelidade realista que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Esse aqui é o Dürer. Então, é um coelhinho e olha só, é super fiel à realidade. Então, é uma obra renascentista, germânica, que foi feita pelo Dürer fora da Península Itálica e foge um pouquinho. Foge por quê? Ele não é temática religiosa, não tem alusão à cultura greco-romana, simplesmente é um coelho, que é um animal silvestre, pintado assim, de forma realística, né, naturalista, da forma como ele é. Tá? E também com um pouquinho de profundidade, vocês podem ver, ó, essa aqui essa parte do rosto e das patinhas na frente, ela está mais perto do observador do que o dorso, tá certo? Então, a gente tem um ponto de fuga na diagonal. Aqui, ó, o Robien, a gente vai ter um humanismo, tá? Essa obra aqui do Dürer chama Lebre do Campo, e essa daqui, do Robien, que é um retrato, a gente vai ter o Erasmo de Roterdã, tá? Então, aí, um retrato de um burguês, novamente, né? O Roterdã, escrevendo aqui, provavelmente, uma carta, com seus adornos, alguns detalhes no papel de parede atrás, e ele de perfil representado, tá? Então, o Robien, que é um artista inglês, a gente vai ter esse humanismo retratista. O Bruegel, eu já mostrei para vocês, gente, não vou ficar falando dele de novo, senão seria a terceira vez que eu falaria dele, que eu falei dele na aula de pandemia e na aula de redação e arte. Então, ele é um artista de Flandres, e a gente vai ter a preservação da cultura medieval, mais o simbolismo da peste negra, tá? Então, eu já mostrei para vocês, ó, essa obra aqui, O Triunfo da Morte, do Bruegel, tá? Não vou conversar com vocês sobre ela, porque eu já fiz análise de obra 2 vezes dela. E, por fim, a gente tem o Bosch. O Bosch já está nos Países Baixos, e nele a gente vai ter essa característica de simbolismo e onirismo, que aí foge mais ainda às características do Renascimento, tá? Mas a gente tem um simbolismo e onirismo que junta tanto características de humanismo e antropocentrismo, que aqui é a representação do mundo, ok? Essa parte central, quanto a parte do misticismo religioso cristão. Aqui o Jardim do Éden, né? Um Deus, Adão e Eva. Estão vendo? Seria mais ou menos o céu, a representação do céu. E aqui o inferno, tá? Isso aqui, gente, dá a ideia que a gente vai conversar na próxima aula do Barroco. Isso daqui já começa a traduzir mais ou menos o que vai ser o Barroco, que é uma arte de oposição, tá certo? Então, a gente tem céu, inferno, tá? E o ser humano no meio dessas contradições, né? O Barroco é a arte das contradições, a arte dos contrários. Então, estou fazendo um X aqui, que a gente vai ter esse contraste no Barroco, ok? Lembrando, contraste também entre luz e escuridão. Mas isso é do Barroco, tá? O Bosch ainda é considerado renascentista por causa da temática, por causa do humanismo, do antropocentrismo
e por causa do século em que ele está inserido e produzindo arte, tá bom? Bom, gente, aqui é arte renascentista, né? Então, italianos com dinheiro de sobra e muito tempo livre, e hoje eu acordei renascentista, belo, racional e me sentindo o centro do universo. É mais ou menos isso, né? Quero agradecer vocês, essa foi mais uma aula de História da Arte, qualquer coisa perguntem aí, estou aberto a todo tipo de dúvida, ou me chamem lá no Instagram, Gustavo_Abud, tá bom? Um abraço, bom estudo para vocês.